Olá, amada irmãs, amados irmãos, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, e hoje eu quero falar com você novamente sobre o jejum. Esse canal eu trato das coisas espirituais, tá bom? Tem outros canais que eu trato de outros assuntos, mas aqui é pertinente à vida espiritual. E nós precisamos entender que o mundo espiritual é maior do que esse mundo físico que nós vivemos. Então, por isso que talvez venha ficar até cansativo, mas eu vou estar falando desse mundo espiritual, onde eu estou lutando, onde eu estou aprendendo a lutar com armas espirituais que já estão aqui para nós, né? Que Deus nos deixou na palavra do Senhor, que é o jejum e a oração. Há muitos cristãos que nos ensinam que o jejum é somente para buscar as coisas espirituais. Em que sentido? Buscar dons, buscar revestimento do céu, né? Buscar que o Senhor esteja presente na sua vida. E isso é muito válido. É o mínimo que um cristão deve fazer, né? Buscar a presença de Deus. Nós buscamos a presença de Deus não somente com o jejum, mas também com as nossas orações e com a nossa busca diária, lendo a palavra, meditando, ouvindo louvor, nos renunciando o mundo, o pecado, e sendo santo. O que é ser santo? Ser separado. Então nós fazemos sim a diferença porque somos o sal da terra, a luz do mundo, como diz a palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós vamos humilhar as outras pessoas, nos colocar numa posição que somos melhores que ela. Pelo contrário, estamos nesse mundo para servi-las. Olha que coisa, né? Então o Evangelho de Cristo Jesus é muito diferente daquilo que nós às vezes aprendemos. Nós vemos igrejas aí ensinando que o irmão não deve falar com o outro irmão da outra igreja. Considera o outro irmão não como irmão, mas até tem uma brincadeira, né? São primos. Nós vemos aí determinadas religiões que é dessa forma. Eles consideram que somente eles irão para o céu. Jesus veio, né? Morreu na cruz do Calvário, todo aquele sacrifício somente por eles. Olha que coisa egoísta. O nosso Deus, quando ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, por esse sacrifício tão grande, foi por toda a humanidade, toda a criatura da face da terra. Enquanto você não aceitou Jesus como seu Salvador, entregou a sua vida nas mãos dele, você é uma criatura. Então, quando você passa a aceitá-lo e servi-lo, adorar o nosso Deus, você passa a ser filho. Você passa a ser cordeiro com Cristo Jesus. Você passa a ter direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E a partir daqui tem uma luta espiritual. Você vai tomar posse. A própria palavra nos diz que o reino de Deus é tomado à força. Então não existe mágica. Então, uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo, eu cruzo meus braços e agora as bênçãos vão cair do céu. Vai ser uma vida assim maravilhosa. Vai ser só bênçãos, bênçãos e bênçãos. Não é dessa forma, muito pelo contrário. Quando eu começo a andar nos caminhos do Senhor, a renunciar ao mundo, a servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, sem esse peso da religiosidade, livre, colocando em prática o que está na palavra de Deus, nós logo adquirimos automaticamente o nosso inimigo, que é Satanás. Então, a partir desse momento, ele vai estar lutando contra a sua vida. Ele não quer que você seja salvo. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família. Ele quer que você tenha uma vida miserável. Ele quer que você acredite nesses religiosos que dão lugar a Satanás para nos ensinar coisas erradas. Como diz a palavra do Senhor, um cego guiando outro cego. Então, muitas vezes ficamos presos em religiões, né? Sendo religiosos, não servindo a Deus de todo o nosso coração, simplesmente cumprindo regras impostas por homens, vivendo uma vida de amargura, uma vida derrotada e professando a palavra de Deus. Dizendo, eu sou cristã, eu sou evangélica, né? Alguns dizem, né? Eu sou melhor que você, você vai para o inferno. Fica naquele lugar, naquele posto, naquele lugar de só criticar, só apontar o erro do nosso irmão. E não é isso que Jesus nos ensinou. Então, o que nós precisamos fazer? Imitar o Senhor Jesus Cristo. Ver como ele andou aqui na terra, como ele fazia, né? Teve um momento ali que ele lavou os pés dos discípulos, mostrando ali a humildade, servindo, a simplicidade, o amor para com o próximo. Então tem muitas vezes que tem pessoas que lutam para ter um cargo, né? De repente um pastor, um líder, né? Porque acha que quanto mais você tem um cargo maior, mais você vai estar ali em evidência, né? Vai estar ali para que as pessoas te sirvam, e ao contrário, quanto mais você cresce, mais você tem que diminuir na presença do Pai, porque quanto mais Deus te dá autoridade, quanto mais Deus abre a sua visão, é para servir aqueles que ainda não conseguiram alcançar essa graça. Então nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, nós estamos aqui na terra para fazer a diferença. Você tem um chamado, né, para levar a palavra do Senhor, para falar do amor de Cristo Jesus, para falar da salvação eterna, para ensinar que quem serve ao Senhor Jesus tem uma vida abundante sim.
Porque foi o próprio Jesus que nos disse: eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância. A vida com abundância aqui na terra, gente. Porque é óbvio que lá no céu é abundante. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A miséria não pertence ao Senhor. A pobreza não pertence ao Senhor, né? Existem pessoas que serão pobres o resto da vida por causa da sua mente, por causa das suas condições, porque não quer sair daquele lugar, porque aceita essas condições e está tudo bem. E elas serão salvas se elas andarem no caminho do Senhor, renunciando o pecado. Não é verdade? Há pessoas que também serão salvas e aqui na terra pode ter uma vida abundante, uma vida próspera. Um cristão, servo do Senhor, no mínimo, tem que ter prosperidade na sua vida. No que diz respeito a uma vida simples, né? Pagar suas contas em dia, andar bem vestido, não envergonhar o evangelho de Cristo Jesus, né? Devendo todo mundo, andando mal vestido. Não, tem que andar na presença do Pai como uma princesa, como um príncipe, como uma rainha, como um rei. Somos servos do Senhor, somos cordeiro com Cristo Jesus. Então temos que fazer a diferença. E hoje eu quero falar com você mais uma vez sobre o jejum. Porque, gente, tem pessoas que insistem em ensinar que o jejum é somente para buscar as coisas espirituais, como se nós fôssemos anjos. E não somos, nós temos uma vida aqui na terra. Eu não sei se você é diferente de mim, mas eu tenho que pagar minhas contas com dinheiro, né? Então eu pago meu aluguel, eu pago minha água, eu pago minha luz. Eu compro alimento para minha casa, eu compro um sapatinho, uma blusinha, um vestido. E é tudo com dinheiro, não é com oração, não é com a fé, é com dinheiro. E para isso, nós temos que usar a nossa fé. Porque nesse momento aí, estamos passando uma crise aqui no nosso país, né? Somos aqui do Brasil. E portas estão sendo fechadas, empresas estão sendo fechadas, tá uma situação difícil. Mas ainda assim, nós conseguimos viver uma vida plena na presença do Pai. Por exemplo, eu aqui na minha casa, a partir desse momento que eu aprendi isso, as portas não se fecharam mais, né? Então aqui na minha casa tá todo mundo trabalhando, as portas estão abertas. A partir de um momento que eu comecei a buscar o Senhor, eu consegui começar a pagar minhas dívidas, né? Minhas contas estão pagas, graças a Deus. A minha geladeira está cheia. Então eu já passei por momentos muito difíceis, onde a miséria se instaurou dentro do meu lar, né? Casamento destruído, vida financeira destruída, vivia com as portas fechadas, vivia pedindo emprestado, vivia me levantando pela manhã sem saber o que fazer para fazer um café para meus filhos. Uma vida de miséria, e todos os dias estava na igreja, todos os dias estava cumprindo as regras impostas por homens. Enquanto eu era religiosa, minha vida não mudou. Quando a minha vida começa a mudar, quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a conhecer quem é Deus, como Ele faz, quando eu começo a conhecer quem é o meu inimigo, Satanás, como ele trabalha. E aí comecei a colocar em prática a palavra do Senhor. E comecei a usar armas espirituais, o jejum, a oração e o conhecimento da palavra, porque a palavra nos diz claramente: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu não leio a palavra, se eu não conheço o que está na palavra, eu vou dando vazão e vou dando ouvido ao que estão me ensinando. E há pessoas, infelizmente, que são cegas. Elas falam de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Elas ensinam coisas que não estão na palavra, como, por exemplo, que não podemos jejuar por portas abertas, por alguém que está doente, por uma situação difícil que você está enfrentando, que você está vendo resistência espiritual, e você não vai jejuar por essa causa. Nós precisamos aprender que o jejum é uma arma espiritual que nós devemos usar. Como está na sua palavra, há espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Está na palavra do Senhor, a caça de demônios que só sai com jejum e oração. Tem várias situações onde Jesus, ele repreendeu ali o demônio, né? Usava a autoridade dele e nos ensinou que nós devemos fazer o mesmo, usar a autoridade. No nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Então, para resistir a Satanás, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou e não ficar dando ouvido a homens. Às vezes esse homem que está ensinando, essa mulher que está ensinando, tem uma vida tranquila. Não é todo mundo que tem o mesmo tipo de vida. Então, quando eu venho falar para você da minha vida, eu tive barreiras espirituais a serem enfrentadas, que eu enfrento até o dia de hoje, como maldições hereditárias que dizem que não existe. Entende? A palavra é bem clara, a maldição existe. Não há maldição sem causa. Então, se tem uma causa, existe uma maldição. Se você está sobre uma situação que você não sai disso há anos com portas fechadas, há anos vivendo na miséria, há anos doente,
tem alguma coisa espiritual. Quando você começa a fazer todos os recursos da terra, por exemplo, você está com uma enfermidade, já foi no médico ali, fez os exames, o médico disse para você não tem nada. E você continua doente. Você começa a pensar, como assim não tem nada? Eu estou sentindo. Alguns dizem, é emocional. Tem a área emocional, mas eu estou tratando da área espiritual, tá? Até a área emocional, ela tem cura. Então, se é emocional, você vai passar no psicólogo, ele vai te dar ali alguns direcionamentos, vai passar no psiquiatra, vai te passar alguns remédios e você vai ser curado. Era algo emocional. Era algo da sua carne, do seu corpo físico. Mas há situações que a pessoa já foi em todos os recursos. É algo espiritual. É aí que você vai fazer? Vai cruzar os braços? Não, eu não vou orar por isso porque me ensinaram que o jejum é somente para as coisas espirituais. Como se nós fôssemos anjos. E não somos, gente. Por exemplo, agora, essa semana, eu estou enfrentando uma batalha espiritual, até falei para vocês aí, senti desânimo, senti dor no corpo, senti vontade de sumir da terra. Senti, assim, que não tinha mais saída para mim. Começou a vir na minha mente que não adianta eu fazer, que não adianta eu falar, que não adianta eu orar. E há momentos que você dá vazão à sua carne e você começa a acreditar. E teve um momento que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? Eu orei, o Senhor me mostrou claramente. Me levantei, e novamente, espiritualmente falando, e falei, vou orar, vou jejuar, e comecei a buscar espiritual. Há jejuns que você vai buscar no lado espiritual. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você jejua, é espiritual, tá, gente? Se eu estou jejuando e orando para que Deus abra uma porta para mim de emprego, é espiritual. Estou buscando em quem? Em Deus. É algo tão claro, sabe? Então, eu comecei, só que você vai ser específico naquilo que você está buscando. Fala com Deus o que você está sentindo, o que você está precisando. Para de ter medo, para de dar ouvido a que homens dizem. Então, eu fui lá, me ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me revisse da sua graça, da sua glória. Me dá autoridade em nome de Jesus. Eu tomo posse da autoridade em nome de Jesus, que a autoridade já foi me dada, né? Ali na cruz do Calvário. Tomei posse, levantei pela madrugada e comecei a orar, repreender esse demônio maligno. E saiu. Voltou novamente o ânimo, voltou novamente a graça, voltou novamente a paz na minha alma. E comecei a fazer a vontade de Deus, cuidar da minha casa, cuidar dos meus afazeres. Entende? E estou me sentindo diferente. Por quê? Porque busquei aí no lado espiritual mesmo, porque é uma luta, uma briga aí, né? Uma guerra no mundo espiritual. Há retaliações quando você se posiciona a fazer a vontade de Deus. E você precisa entender isso. Há momentos que eu jejuei para que Deus abrisse portas. Já contei testemunho aí que eu fiquei mais de 10 anos com as portas fechadas. Fizeram um trabalho para mim, né? E fora inveja, fora tanta coisa, eu era religiosa, eu não conhecia, e pegou em mim. As portas se fecharam, ficou mais de 10 anos com portas fechadas. Eu tive que orar e jejuar, fazer uma campanha de oração e jejum. 23 dias de oração e jejum. E um propósito que eu fiz na presença do Pai. E as portas foram abertas. Entende? Já tive uma situação de enfermidade, onde eu orei, jejuei e Deus deu a vitória. E é assim a nossa luta constante até quando Jesus voltar. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, eu estava lendo a palavra, eu já li a palavra do Senhor, a Bíblia todinha, porque todos os dias, quando você vai ler a palavra do Senhor, pode ser a mesma palavra, pode ser o mesmo salmo. É um mistério tão grande que você vai aprendendo. O Senhor vai abrindo a sua visão, vai mostrando os mistérios dele. Por isso que a palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Quanto mais você chega, quanto mais você busca a presença, mais você aprende. Mais você se reveste da graça do Senhor. E eu estava lendo aqui uma passagem, né, de Esdras. Eu já tinha lido, mas o Espírito Santo me trouxe aqui, ó, essa bênção, né? Olha essa situação de Esdras. Esdras tinha falado para o rei que quem busca Deus, Deus é com ele, né? E ele estava precisando fazer uma viagem longa, uma viagem difícil, né? Ele ia ali para Jerusalém. Ele ficou com vergonha de pedir para o rei mandar os seus exércitos, né? Mandar homens ali para proteger ele. Ele havia falado que Deus protege, que Deus cuida daquele que o busca. Então ficou uma situação difícil. E o que ele fez? Olha só o que Esdras faz. Ele vai lá buscar a presença de Deus em jejum e em oração. Então, olha só, tá aqui, Esdras 8, 21, diz dessa forma. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho,
porquanto já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força, sua ira, contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Glórias a Deus. Um avião passando. Glórias a Deus. Então entende que ele jejuou e orou para que Deus o protegesse, para que Deus desse uma jornada para ele ali até ele chegar no lugar que ele estava ali almejando, planejando, né? Pediu a Deus que o ajudasse não somente a ele, mas o povo, seus filhos. E ele orou e jejuou sobre essa causa. E está bem claro aqui no 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Entende? Então poderia, se fosse verdade o que nos ensina, Deus não atender, porque eu só atendo quando busco as coisas espirituais. Gente, vamos parar de nos deixarmos ser roubados por Satanás. Deus quer mudar a sua história. Há uma batalha, há uma resistência, oração e jejum, tá? Buscar a presença de Deus todos os dias. Todos os dias temos que estar na presença do Pai. Pega aí pela manhã um período. Ah, não, mas que eu trabalho, então levanta meia horinha e entrega meia hora do seu dia para o Senhor. Vai orar, vai buscar ler, meditar na palavra, ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Se encha primeiro das coisas de Deus. Isso é buscar primeiro lugar a Deus. Colocar Ele na sua vida em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. Cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Cuidar do seu trabalho. Mas primeiro buscar a presença do Pai. E essa presença deve ser buscada dentro do seu lar. É o primeiro lugar onde tem que ter a presença do Pai. Como diz a palavra, entra dentro do seu quarto e fala com Deus, fala o que você está passando, fala dos seus medos, fala tudo. Abre o coração para o Senhor. Não tenta entrar na presença do Pai mostrando para Ele que você é perfeito, que você é uma santa, que você não erra, porque não adianta. Nosso Deus conhece o nosso coração. Nosso Deus conhece todas as coisas. Então, para Deus, o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade para Deus é crucial. Deus é verdade. Entende? Então não adianta eu tentar entrar na presença do Pai falando palavras lindas, maravilhosas, buscando só o espiritual, quando eu estou angustiada porque as portas estão fechadas, quando eu estou angustiada porque eu estou devendo, eu estou em vergonha, quando eu estou angustiada porque meu marido está envolvido com outra mulher, meu casamento está destruído, quando eu estou angustiada porque meus filhos estão mexendo com coisas ilícitas, quando estou angustiada porque não há paz dentro do meu lar, mesmo eu sendo cristã, mesmo eu sendo dirigente do ciclo de oração, líder da mocidade, pastor, bispa, seja o que for, apenas um membro de uma igreja. Então, não adianta eu estar na presença do Pai enganando ele e eu tentando me enganar, na verdade, né? Porque a Deus nós não conseguimos enganá-lo. Deixe de ser religiosa. Deixe de ficar carregando placa de igreja. Isso não vai te salvar. O que te salva, o que te liberta, o que te transforma é uma vida verdadeira na presença do Pai. Amém? Que essa mensagem entre ao seu coração, que o Espírito Santo faz uma mudança aí, abre a sua visão, quebre todas as correntes religiosas para que você possa viver a plenitude do Senhor aqui na terra, enquanto Jesus não vem nos buscar. Porque lá é óbvio, é plenitude, é graça, é bênção, né? Lá não haverá choro, lá não haverá nada dessas situações que passamos aqui na terra. Mas enquanto estamos aqui na terra, estamos em guerra. E essa guerra é espiritual. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.